Libertadores da América. Hoje é dia, hein? Rumo à glória eterna, entram em campo Flamengo e Palmeiras. Vamos conferir no canal do YouTube agora os maiores ganhadores da Libertadores da América. 1h11. Olha lá. 7 títulos, o Independiente da Argentina. 6 títulos, o Boca Juniors. 5 títulos, o Peñarol. Peñarol do Uruguai. 4 títulos, o Estudiantes e o River Plate, os dois da Argentina. 3 títulos. O brasileiro que vai entrar ali hoje, né, Paulo? Com 4 títulos. Palmeiras ou Flamengo? Hoje completa o 4. 3 títulos. Flamengo, Grêmio, o Nacional do Uruguai, o Olímpia do Paraguai, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. Hoje, portanto, Flamengo ou Palmeiras será tetracampeão da Libertadores. Ou Flamengo ou Palmeiras. Na minha opinião, acho que o Flamengo vai ganhar o jogo de hoje. O primeiro brasileiro ser tetracampeão sairá hoje. Hã? O primeiro brasileiro tetra, exatamente. 2 títulos, o Atlético Nacional da Colômbia, o Cruzeiro e o Internacional de Porto Alegre. E com 1 título, o Argentinos Júnior, o Botafogo do Rio, o Colo-Colo, o Corinthians, o Fluminense, a LDU, o Once Caldas, o Racing, San Lorenzo, o Vasco da Gama, o Vélez Sarsfield e o Atlético Mineiro. Esses são os maiores campeões da Libertadores da América. Hoje, portanto, teremos um tetracampeão sul-americano, um tetracampeão da Libertadores da América. 1h13. Diogo Schaier. Tecnicamente, quem sai na frente? Quem vai ser campeão da Libertadores? Paulo, então, eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, né? Nunca fui. Só que, vamos lá. Muito difícil comentar esse jogo. A gente sabe que o Flamengo tem uma seleção, né? O Flamengo tem um timaço. Tecnicamente, né? Os jogadores do Flamengo são melhores que os do Palmeiras. O Flamengo tem hoje 2 times titulares aí que jogam. Se o Flamengo colocar o time titular e o time B dele ali, o reserva, os dois hoje brigariam pelo título brasileiro, né? Acho que perde só pro Palmeiras e pro Cruzeiro. E ainda tem um pouco mais de jogador para ter um terceiro time. O Palmeiras não. O Palmeiras tem um 11 muito forte, com peças de reposições muito fortes, né? O Palmeiras não tem essa quantidade de opções que o Felipe Luiz tem. Só que do outro lado a gente tem um Abel Ferreira, né, que para mim é o melhor técnico do futebol brasileiro já desde que ele chegou, né? Já vai fazer 5 anos aí, 6 anos esse ano agora. É um grande técnico, é um cara que tira coelho da cartola, faz mágica. Aquela virada sobre a LDU não deixa dúvida sobre isso, né? O Palmeiras fez aquela virada ali que ninguém esperava, né? Que muitas pessoas aí do futebol teve que pagar apostas aí nas televisões aí. Então eu vejo essas duas coisas. O Palmeiras tá numa baixa muito forte no brasileiro, entregou já o campeonato pro Flamengo, né? Inclusive no último jogo entrou com o time totalmente reserva. Entregou de bandeja, né? Porque poderia ser campeão, né? Mas antes do último jogo de entregar... Caiu na hora errada. Justamente, Paulo. Mas antes de entregar, não tinha entregue, né? Perdeu pontos, perdeu alguns resultados ali com o time titular. Só que se tratando de Abel Ferreira de Palmeiras, o Palmeiras é o time mais cascudo que tem pra mim hoje. Então o Palmeiras, pra ele hoje fazer um jogo diferente, né? Fazer um jogo mágico, igual ele fez contra a LDU... Se ele fizer um jogo igual ele fez contra a LDU, eu acho que ele tem totais possibilidades de ser campeão. Do outro lado temos um Flamengo, né, que eu acabei de falar. Agora, o que deixa a desejar no Flamengo um pouco pra mim, Paulo, é justamente o técnico, Felipe Luiz, que pra mim vai ser um grande técnico, tem tudo pra ser um grande técnico. Ele tem uma experiência já na Europa, já um jogador europeu, só que ainda é um iniciante, né? Ainda é um novato, né?
peixe fresco aí, né? Apesar de ter essa experiência como técnico, ele iniciou no Flamengo. A gente vê que ele já teve alguns problemas internos lá, até com o próprio Pedro e com alguns outros jogadores. Então, por um lado, eu vejo o Palmeiras ter um técnico mais forte e um time que não deixa tanto a desejar. Do outro, um Flamengo que tem um time mais forte e um técnico um pouco inferior que o Abel pra mim. Difícil, Paulo, difícil. Se fosse pra apostar, eu não apostaria, não. Mas pra mim, pra não falar que eu fiquei em cima do muro aqui, só pra finalizar, pra mim o Palmeiras leva. Palmeiras leva pro Diogo Schaerer. Ney Ladeira, e pra você, Ney? Você que jogou no Palmeiras, você é cria do Palmeiras, né? Quando era jogador de futebol, nasceu lá no Palmeiras, apesar de ser corintiano. Você é cria do Palmeiras, viu uma geração de craques no Palmeiras, acompanhou o Palmeiras agora, tem acompanhado o Palmeiras, e o Flamengo, que é o clube mais querido do Brasil, e que tem um super time. Quem leva a glória eterna, Ney? Olha, Paulo, quando chega esse tipo de jogo, né, uma decisão, mesmo aquele time que tem um elenco melhor, que é apontado, né, como favorito, exatamente por essa diferença técnica, né, que a gente não pode comparar o Flamengo, esse elenco do Flamengo, com nenhum time do futebol brasileiro, nem mesmo o Palmeiras. A diferença é muito grande. O Flamengo, tecnicamente falando, a possibilidade de conquistas são enormes, né? Principalmente porque é um time que o treinador mexe, mesmo quando ele mexe mal, né? Por se tratar de um jogador com muita qualidade que está no seu banco de reservas, ele consegue, né, se superar, consegue manter o mesmo nível do Flamengo. Então, tecnicamente, o Flamengo é muito superior ao time do Palmeiras. Agora, o que iguala o Palmeiras nessa partida? Por se tratar de uma decisão. Uma decisão não entra só a qualidade técnica, entra também o momento do jogador, a parte individual, o emocional, como que esse jogador vai se comportar durante a partida. A gente sabe que o Palmeiras tem um treinador que gosta desse tipo de decisão, que gosta desse tipo de jogo, que é apenas um jogo. Então, ele consegue montar uma equipe, taticamente falando, que acaba dificultando para aquela equipe que tem um melhor nível técnico, uma equipe que tem um adversário que tem mais qualidade, mas ele consegue se superar. Ele coloca uma maneira de jogar que os jogadores do Palmeiras que já estão acostumados, eles se identificam muito com esse esquema tático do Abel Ferreira, que é aquele jogo de não preciso ter pressa para atacar. Eu gosto de ficar aqui mais atrás, vou sofrer um pouco, mas num contra-ataque ele tem jogadores rápidos, né, ali no seu ataque, e de repente podem até conseguir fazer o seu gol e voltar a jogar fechadinho e vencer o jogo. Mas, tecnicamente, se eu fosse para apostar, eu apostaria no Flamengo, né? Eu prefiro esse time mais técnico, esse time com mais qualidade, saindo vencedor. Por isso, eu sou Flamengo, Paulo Francisco. Flamengo, Ney Ladeira, Palmeiras, Diogo Schaerer. E agora o nosso Danilo Dias. Quem leva a glória eterna, Danilo? Paulo Francisco, um grande jogo, né? Um duelo, mas antes de tecer o meu comentário, só trazendo um rescaldo aqui do que é essa Conmebol Libertadores. São 65 anos de história, uma edição da Conmebol Libertadores que começou lá atrás, aonde trouxe aí os dados, onde o Independente teve um tetracampeonato na década de 70, né? 72 a 75 ele dominou a Conmebol Libertadores, mas já faz 41 anos que o Independente da Argentina não leva e não levanta o título, porém ainda é o maior vencedor. Em 65 anos de histórias, 27 times conseguiram levantar o troféu, conseguiram a glória eterna. Desses 27
times que conseguiram o Scudetto sempre ficou entre Brasil e Argentina. O Brasil vai conseguir hoje igualar a Argentina em 25 títulos para cada país, domina por completo esses 65 anos de história, aonde 50 Scudettos foram ou para a Argentina ou vieram para cá, para o Brasil. Então a área dominância na América do Sul sempre passou pelos times brasileiros e times argentinos, mais em evidência agora nessa última década, aonde os brasileiros sempre estiveram aí na grande decisão. Nos últimos 10 anos estivemos em 8 finalíssimas com times brasileiros. O Uruguai, depois de Brasil e Argentina, é o país que vem com 8 títulos, Paulo. Então vem bem distante dos 25 que Brasil e Argentina têm. E quem sabe ano que vem possamos ultrapassar os hermanos e ser o país dominante da América do Sul. Para mim, o Flamengo hoje chega com mais favoritismo. O Palmeiras não vem no recorte agradável, vem perdendo a sua confiança. Porém, pode ser hoje a virada de chave, pode ser hoje o que o Abel Ferreira, na sua antevisão de jogo, disse, e bem que se preparou para os jogadores hoje estarem leves, estarem soltos ali, mas eu não vejo o Flamengo deixando escapar essa Conmebol Libertadores, com jogadores rotinados que tem lá, como experiência de Chelsea, com o Jorginho, o Saúl, outros jogadores como experiência do Bruno Henrique, o Felipe Luiz, que já esteve nesse palco em 2019. Eu vejo que o Flamengo parte com favoritismo, um jogo muito igual, mas se eu tivesse que apontar um, como estou sendo perguntado agora, eu vou de Flamengo. Ok. Palmeiras para o Diogo Schneider, Flamengo para o Danilo, Flamengo para o Ney Ladeira. Para mim, Flamengo também. Acho que ninguém tira do Flamengo. O Palmeiras caiu, né, no Campeonato Brasileiro numa hora muito errada, né? E isso emocionalmente acaba abatendo, né? O Palmeiras vai ter que dar uma resposta. Caiu muito. É claro que a data FIFA atrapalhou, tirou alguns jogadores do Palmeiras, mas de qualquer maneira, até que ponto esse abatimento, né, pode cair sobre o Palmeiras numa hora da decisão? Sim, Diogo? Tirou dos dois, né, Paulo? Como você bem disse. Só que o Flamengo tem muito mais, né? A reposição do Flamengo O Flamengo tem muito mais. O problema é que o Palmeiras, eu vejo que o Palmeiras ele tem uma capacidade de vencer, né? Só que o problema é que o Palmeiras costuma tremer pro Flamengo e pro Corinthians, né? Tem esse negócio aí, né? O Palmeiras ganha de todo mundo. Aí quando pega o Flamengo e o Corinthians, ele treme. Isso que é um problema. E uma coisa que o Danilo trouxe aí interessante também, que se a gente for ver, cara, essa Libertadores tá virando Copa do Brasil, né? Porque com essa de hoje, nas últimas 16, 12 foram título brasileiro. Das últimas 16, 12. Daqui tem que mudar o nome para Copa do Brasil e Libertadores da América, né? Os brasileiros começaram a dominar, né, a Libertadores da América. É o maior título. Para o brasileiro ainda o título mundial tem um valor muito grande, não tanto para o europeu, né? O antigo Mundial Interclubes, né? Onde os clubes europeus não valorizavam tanto. Eu acho até que não valorizam tanto ainda, mudou agora o formato. Mas a glória eterna, a Libertadores da América é sem dúvida um título quase que máximo para o futebol brasileiro. O Colo-Colo no Chile, por exemplo, é o único time chileno que conseguiu a glória eterna. E eu, quando estive em Santiago alguns anos atrás, eles se vangloriam disso até hoje, Paulo. Eles conquistaram esse título há muito tempo e eles usam como esse atributo a glória eterna de ser o único time do Chile que conquistou esse Scudetto, o único time do Chile que conseguiu a glória eterna. Então, a Conmebol Libertadores, ela ainda traz um perfume diferente. Ela traz uma tônica, assim, você vê o Vasco, por exemplo, a torcida do Vasco até hoje canta no estádio. Um daqueles cânticos lá de estádio se refere ao título da Libertadores, né? Até hoje. Então, assim, sem dúvida é uma competição importantíssima. Eu conheço muitos empresários, Ney, aqui de Goiânia, empresários que viajaram para Lima. Muitos goianienses foram embora, pegaram o Watson Batista tá lá. O Watson tá lá? Tá lá. Meu amigo Vladimir, lá do Grupo Saga, meu amigo Araújo, do Primeira Mão Saga, também tá pra lá. Tem muitos... Aqui também. Não é? Aqui também, muitos flamenguistas, né, palmeirenses, né? Aqui em Anápolis tem mais flamenguistas, né? A gente tem essa noção porque quando essas duas equipes jogam, né, e um time faz gol,
Aí você vê quem solta mais foguete, né? Eu acho que o goiano gosta mais do futebol do Rio do que do futebol de São Paulo. Acho que o goiano dá... Mas quem gosta mais é Brasília, viu, Paulo? Brasília é muito Rio, né? Brasília gosta muito do futebol carioca. Mas você está falando em relação a Libertadores? Libertadores é o grande xodó. Por exemplo, o Palmeiras. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro, mas se for campeão da Libertadores, nossa senhora, acabou. Ninguém lembra de Copa do Brasil, ninguém lembra de estadual, ninguém lembra de brasileiro. Porque o maior título hoje para o sul-americano é exatamente a Libertadores da América. E para nossa alegria, né, ultimamente os brasileiros têm sempre aí chegado nessa grande final, né? Então acho que a Libertadores da América hoje é o maior título, né, que eu vejo assim, que é mais comemorado, né, pela comissão técnica, por jogadores, diretoria e obviamente o seu torcedor é esse título de Libertadores.